de estudos, tá? Como sempre, eu aguardando de vocês a verificação, né? Se está tudo bem de som e imagem, se está tudo direitinho. E vocês vão me falando se estão me recebendo bem, se a transmissão está direitinho, tá? Estou verificando aqui se já estamos ao vivo nas telas, né? Ao vivo já aqui, estou vendo que estamos ao vivo no Facebook, verificando se estamos ao vivo também no YouTube, ainda não. Guardando aí para... estamos começando no YouTube também, então pronto, agora vai funcionar. Demora um pouquinho mais para chegar a transmissão no YouTube, mas estamos aí ao vivo já verifiquei que estamos ao vivo. Ótimo. Então, na semana passada nós fizemos a introdução do livro Autodescobrimento, uma busca interior. Essa semana a gente vai começar o estudo pelo primeiro capítulo, um livro que promete muito aí pra gente. Na semana passada eu fiz a leitura dos temas de cada um dos capítulos, para vocês verem que os temas são relevantes, os temas são sempre atuais, tá? Eles visam sim o nosso crescimento, sim a nossa descoberta, sim a nossa reforma íntima. Então, com certeza a temática é importante para todos nós. Como sempre, fique à vontade para fazer perguntas, para participar do estudo, para, enfim, enriquecer aí o nosso trabalho. Nosso, que eu digo, é meu e de vocês, tá? Não é só meu, não. É nosso de lá e de cá, tá? Vamos começar pelos boas noites ao pessoal do YouTube. Então, boa noite para Alice Araújo, Rosinete Sensi, boa noite, Luísa Medeiros, boa noite, Marinalva Mello, boa noite, Mônica Cristina, Rita de Cássia. Aqui estamos novamente, né? Que Deus nos ampare, com certeza. Boa noite. Bom, esse é o pessoal que está online por enquanto. A gente atrasou aí para começar, como eu disse, assim, por razões técnicas alheias a vontade desse que vos fala, tá? Mas deu tudo certo no final e a gente pode transmitir. Vamos ver quem está ao vivo agora no Facebook. Vou mostrar para vocês, só um segundinho. Abrindo aqui o Facebook. Vamos lá. Mostrando aí a imagem do Facebook, só dando uma ajeitadinha aqui. Pronto. Então, deixa eu, antes de dar as boas noites, fazendo o compartilhamento. Mandar meus inúmeros coraçõezinhos para a Rede Amigo Espírita. Vamos lá. Bom, boa noite a Loiva Meneghetti. Boa noite, Horácio Garuti. Boa noite, Ana Paula Alves. Boa noite, Airismar Santana, Cristiano Vigorito, Jaque Moreira e Hilda Costa. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. A Joana Menezes também acabou de entrar. A Inês Abascal Munhoz também está conosco aqui. Então, feito aí os nossos cumprimentos, vamos à nossa leitura do Evangelho, como a gente sempre faz. Eu sei que eu falei que eu ia começar a fazer a leitura de um outro, algum outro título edificante. Eu vou fazer isso. Vou fazer, tá? Mas é porque assim a gente busca o livro, aí quando vai ver o livro não está disponível em PDF, aí não tem como a gente fazer, na verdade. Mas eu estou com um livro aqui
na mente. E deixa eu ver se eu consigo o PDF desse livro aí. Deixa eu conseguir. Não. Bom, eu tenho que procurar mesmo, não adianta fazer isso aqui agora. E para a gente poder fazer isso com organização. Viu? Sempre quando a gente desiste, a coisa acontece, né? Então tá aqui, ó. O livro edificante que a gente vai passar a fazer nossas leituras de preparo. Não estou entendendo nada nessa imagem aí, porque eu tinha deixado aberto aqui no Facebook. O nosso preparo vai ser o livro Pão Nosso, tá? Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, tá bom? E a gente vai fazer a leitura contínua do livro, tá bom? Então, esse livro Pão Nosso, ele é de uma série chamada Fonte Viva, que tem o livro Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, tá bom? Então, hoje, primeiro capítulo, Mãos à Obra, super relevante, na verdade, tem tudo a ver com esse início de estudo. Então, vamos lá, peraí, vocês veem que é um livro de apoio, né? Então, ele tem muitas mensagens, é desse tipo de livro que a gente usa para começar o dia, tem uma leitura edificante de começo de dia, né? Então, aqui, no serviço cristão, vamos começar por aqui então. Deixa eu ver, esse aqui eu devia ter usado na Mãos à Obra, tá aqui. Pronto. Depois, se vocês quiserem, vocês leiam aí o serviço cristão. Mãos à Obra. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Isso está em Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, item 26. A igreja de Corinto estava... Desculpa. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Não vou conseguir aumentar a letra, não. A letra é essa que a gente tem mesmo. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho aqui. Agora acho que eu diminui demais. Deixa eu ver um tamanho aqui que dê para todo mundo enxergar. É esse mesmo. Pronto, vamos lá. Então, a igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos nossos agrupamentos cristãos formados no ambiente do espiritismo, na residência do evangelho, na revivência do evangelho, Quase sempre notamos imensa preocupação dos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da eliminação dos companheiros? A nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertence a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete.
ninguém alegue ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra no bem, do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Né? A gente já não consegue interpretar, a gente já não sabe ler, porque certamente algumas encarnações, ou na última, talvez até na última encarnação, nem ler a gente sabia, então a gente não tinha acesso, a gente só escutava falar, né? Escutava as interpretações e achava que aquilo ali, julgava aquilo sendo verdade ou não, dependendo da nossa capacidade de interpretação. Então hoje a gente já tem o estudo, já tem a capacidade de interpretação, já tem o raciocínio, como é que se diz? De forma mais coerente. Então, nós temos aí todo o material necessário para o nosso aperfeiçoamento, bastando-nos tão somente a aplicação. A aplicação o quê? No estudo. E como é que a gente se aplica no estudo? Colocando em prática, vivendo o Evangelho. Essa é a ideia. Né? Por isso que lá no início ele fala assim, ó, na revivência do Evangelho aqui. Opa, deu erro aqui, desculpa. Eita, vai começar tudo, desculpa. Foi um erro meu aqui no mouse, esse mouse mais sensível. Aqui, ó. Ele fala isso pra gente, ó. Tá aqui, ó. Não, é no próximo. Aqui. Onde é que tá? Não sei. Me perdi. Enfim, essa que é a questão. Ah, tá aqui, ó. Achei, agora eu achei aqui, ó. Formados no ambiente do Espiritismo, na revivência do Evangelho. Então, se a gente se predispõe a reviver o Evangelho, é necessário que a gente se aplique, estude, entenda, compreenda profundamente as questões do Evangelho, para poder internalizar isso e transformar isso em ação, para a gente ter uma vida mais coerente diante do que a gente pressupõe relevante nesse momento nas nossas vidas, tá bom? Vamos fazer a nossa prece. Estou um pouquinho acelerado porque teve essa dificuldade aí de início, mas agora deu tudo certo. A gente sabe, né, que as pessoas estão esperando e a gente fica um pouquinho aflito, mas deu tudo certo. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos mentores, amigos espirituais que se encontram conosco nesse momento, estamos aqui reunidos em nome de Deus, de Jesus, agradecidos pela presença dos queridos mentores espirituais, dedicados ao nosso curso, ao nosso estudo. Agradecido também pela presença dos amigos espirituais que se encontram aqui ao nosso lado, buscando também o conhecimento, a compreensão da leitura mais profunda das Escrituras, do Evangelho, e também da compreensão mais profunda da nossa reencarnação e do que somos e o que nos espera nessa reencarnação. E o que nos é pedido também, claro. Pedimos nesse momento tão somente a compreensão desses queridos mentores e a paciência diante de tantas dificuldades que nós temos ainda na interpretação e na visão difícil de alguns textos tão profundos. Pedimos nesse momento que nossa esfera mental seja inspirada vibracionalmente para que possamos alcançar a melhor compreensão possível diante das nossas possibilidades e, mais do que isso, encontrar relevância e aplicação na nossa vida de relação, no nosso dia a dia, sabendo que a primeira relação que temos é conosco mesmo, por isso o autodescobrimento. Sendo assim, Senhor Jesus,
pedimos a permissão para dar início a essa noite de estudos, graças a Deus. Feita a prece, vamos à nossa meditação. Então, estou olhando para baixo da mesa aqui para ver se não tem nenhum cachorro, porque às vezes, né, eu vou esticar meus pés aqui para baixo e tem um cachorrinho. Então, coluna ereta, tá? Ó, topo da cabeça, né, como se quisesse tocar no teto. Não precisa forçar assim, não, delicadamente. Olhando para frente. Não é necessário fixar um ponto específico, tá? Começamos com a respiração, inalando pelas narinas e soltando lento e pausadamente pela boca. Então, começando. Ao momento que soltamos o ar, vamos nos esvaziando das questões do dia, das nossas problemáticas. O dia já acabou, nada mais a se fazer. Nesse momento o foco é no estudo, o foco é em nós mesmos, no nosso crescimento, no nosso amadurecimento espiritual. Inspirando pelo nariz, soltando pela boca. De novo. Aos pouquinhos agora, na próxima expiração, a gente solta o ar e fecha os olhos, de olhos fechados, sem mais termos a visão para nos atrapalhar. Os outros sentidos se aguçam, podemos escutar melhor os ruídos que nos cercam, perceber melhor o ambiente, perceber melhor a ambiência, os odores, o nosso peso sobre a cadeira, e percebemos que nesse momento nossa respiração vai voltando à sua natureza. E vamos agora, a partir desse momento, sempre voltar o nosso foco para a respiração, o eterno movimento de inspirar com o inflar do pulmão e o expirar com a contração do pulmão para expelir o ar. Inspirando, expirando naturalmente. Vamos fazer uma varredura do nosso corpo para saber como estamos, começando pelo topo da cabeça. Não é necessário que nos fixemos em parte específica, seja por concentração, por dor, por incômodo, descendo para a testa, as têmporas, as orelhas, a boca, o nariz, o queixo, o nosso pescoço. Vamos fazendo uma varredura no nosso corpo, nossos ombros, nossos braços, o peitoral, nossos antebraços, nossas mãos que tocam as pernas, nosso abdômen. Vamos observar agora o nosso quadril, nossas coxas, nossas pernas e os pés que tocam o chão. Focando agora na respiração, no seu eterno movimento de inspirar e expirar. Se o nosso pensamento devagar, não tem problema. Nós, com muita tranquilidade, permitimos que o pensamento continue seu caminho e nós retomamos o foco, sem problema nenhum, à nossa respiração. Levemente inspirando, soltando lento e pausadamente, o mais lentamente que pudermos. Inspirando de novo. Soltando. Se a mente devagar, a gente volta para esse movimento universal de inspirar e expirar. Agora, lentamente, vamos voltando novamente à percepção no nosso corpo, no nosso peso, nos sons que nos cercam. Podemos nos movimentar um pouquinho, sem abrir os olhos ainda. E na próxima expiração, nós abrimos os olhos. E aí? Como foi para vocês? Uma meditaçãozinha rápida. Essa meditação ela dura em média 3 minutos, é o tempo suficiente para a gente dar uma returbinada no nosso dia a dia, tá? A gente pode fazer isso a qualquer momento do dia, fiquem à vontade, tá bom?
Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E vamos dar um pulinho rapidinho aqui no chat para a gente ver se tem alguma observação em relação à leitura que nós fizemos. Ah, aqui. A Luísa Medeiros falou que ontem à noite fez uma videoconferência com a filha e o neto, matando a saudade. A gente fez isso para comemorar o aniversário da minha mãe, Luísa. Foi bem legal. Entrou um monte de gente, foi bem legal. A Marinalva tá falando assim, a minha rotina não mudou muito, a única coisa que mudou que eu ia muito na rua comprar material para fazer meu artesanato, agora está tudo fechado. Isso é verdade, né? E às vezes dá um pouquinho de pena ver as coisas todas fechadas. Mas é necessário, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, né, Marinalva? Aí a gente vai lidando com o que a gente tem, com o que a gente pode. É o que eu tenho feito também, tá bom? Ah, A Mônica está falando que quero muito poder comprar o livro, mas por hora não está rolando, né? O correio funciona, tá, Mônica? Então você pode pedir online, ele vai chegar. Ele chega, tá? Uma das coisas que com essa baixa de mobilidade, né, urbana, está funcionando super bem é o correio. Lembrando que também tem a versão do Kindle, do Amazon, você consegue comprar o livro digital também. Eu acho que é o mesmo preço, tá? Do livro digital. Não, geralmente o livro digital é um pouquinho mais barato, desculpa. Geralmente é mais barato, mas eu não lembro. Eu já verifiquei o preço há um tempo atrás. Eu gosto de, nesses livros que a gente estuda, eu gosto de ter os dois. O meu tá aqui, ó. Ai, me tirei da estante hoje. Aqui. Tá? Pois é. Bom, é legal a gente ter esse livro, porque são livros de leitura mais complexa, como o último que a gente fez anteriormente, para a gente ir fazendo anotação, na verdade. Ah, a Delita tá falando, eu tenho esse livro, mas exige muito estudo. É isso que a gente tá fazendo aqui, Delita, é pra estudar mesmo, tá bom? A Mônica tá falando, dinheiro que não tá rolando, tudo bem, tudo bem. Se eu não me engano, na própria Leal, que é a editora lá do Centro Espírita do Divaldo Franco, né? Esse livro é psicografado por ele. Eles estão vendendo, acho que tá com preço promocional, tá R$19,90, na própria Leal, tá? Geralmente os livros da Joana são os livros um pouquinho mais caros, mas, enfim. Então, tá aí, né? Divaldo Franco. Deixa eu ver aqui os detalhes da edição, não está escrito, mas esse é o sexto volume da série psicológica de Joana de Ângeles, que foi estudar com Jung durante 70 anos na espiritualidade e psicologia, para poder trazer para a gente, ajudar no nosso autodescobrimento. A minha edição é a 17ª edição, primeira reimpressão, de 2015, cada reimpressão 5.000 exemplares, aí você já vê que é um livro bastante popular, tá? Enfim, o livro foi publicado, a primeira edição Toco Soluço, em 1995. Tá? Na semana passada a gente fez a introdução, lemos a carta-mensagem da Joana para nós, que estamos aí para dedicarmos ao estudo do livro. Tá? E hoje a gente começa então, finalmente, na nossa leitura. Vamos lá? Estou dando o Felipe para a gente. O capítulo de hoje é o capítulo O Ser Real, tá? Esse é o nome do capítulo. Ele é dividido em subitens, tá? Então a gente vai lendo aos pouquinhos, vai vendo onde a gente consegue chegar, dentro da nossa limitação de tempo e também de compreensão, porque o livro é difícil, gente, não é um livro mole de estudar não, tá bom? E aí a gente vamos lá, vamos ver no que dá. Tá aqui. Pronto. Então, só ajeitar aqui, porque está descentralizado. Deixa eu ver se eu consigo
aumentar o tamanho para as pessoas enxergarem melhor. Acho que esse é o maior tamanho que a gente consegue. É isso mesmo. Não, a gente consegue um pouquinho mais, eu acho. Hein? Não, ficou enorme, está fora da tela, não deu certo. Pronto. Então, capítulo número 1, o ser real. E esse capítulo se divide em complexidade da energia, interação espírito-matéria e problemas da evolução. Complexidade da energia. O conceito atual para a representação do ser humano, espírito e matéria, experimentou acirrado combate dos racionalistas e organicistas do passado, que o reduziram à condição de unidade corporal, que nascia na concepção fetal e se desintegrava após a anóxia cerebral. Então, no final do século XX, onde estava no auge do pensamento positivista, inúmeros anatomistas dissecavam o cérebro humano em busca da alma, tá? E eles dissecavam o corpo, dissecavam outro, e buscavam a alma no corpo físico. E aí eles declaravam, algo debochando, que a alma não existia, porque eles dissecavam vários e vários corpos e não encontravam essa tal de alma, tá? Então, é isso que ela está falando aqui, tá? O debate incessante, porém, os debates incessantes não lograram dissolver as dúvidas que persistem em torno dos fenômenos paranormais, quando examinada a questão sob outro ponto de vista. Viagens astrais, desdobramentos, sonhos premonitórios, recordações de existências passadas, materializações e desmaterializações, ectoplasmias, permaneceram sob suspeição por falta de explicações lógicas dos investigadores, apegados a estes ou àqueles conceitos sobre o ser inteligente. Com a proposta do homem trino, espírito, perispírito e matéria, a controvérsia encontrou campo fértil para equações favoráveis à sua existência antes, durante e depois do corpo físico. Com muita propriedade, Albert Einstein definiu o homem como sendo um conjunto eletrônico regido pela consciência. Essa consciência condutora certamente a ele preexistente e sobrevivente. E é o si eterno, o espírito imortal, realizando inúmeras experiências da evolução, trabalhando em cada uma delas os valores que lhe jazem interiormente, Deus em nós. Então, vocês vejam que mesmo um cientista como Albert Einstein, tá, que tinha dificuldade com a sua religião, que era a religião judaica, e por isso ele se declarava agnóstico, mas existia dentro dele, ele declarava isso, uma crença num ser inteligente maior do que as nossas capacidades de criação das coisas. Ele não acreditava muito no acaso, não. Eram crenças pessoais dele, tá? Lembrando aqui no parágrafo anterior, quando chegamos ao conceito trino, né? Tá aqui, ó, espírito, perispírito e matéria, a coisa ficou muito mais confusa ainda. Para nós, mais fácil, porque a gente saiu daquele negócio espírito e matéria e a gente viu que existe uma substância semimaterial que entre o espírito e a matéria, porque sendo o espírito muito sutil e a matéria muito densa, seria de grande dificuldade que os dois conseguissem se comunicar perfeitamente, e para isso existe o perispírito, que a gente estuda bastante, né, na doutrina espírita. Com muita propriedade, o Albert Einstein definiu o homem como sendo um conjunto eletrônico regido pela consciência, tá? Então, o conjunto eletrônico, que é um conjunto eletrônico de elétrons, né, de energia, certo? Os elétrons são portadores de energia, se movimentam constantemente, não param nunca, tá? A menos que estejam congelados no zero absoluto, que é 275 Kelvin abaixo de zero. Não vem ao caso, 271, desculpa, Kelvin abaixo de zero, é um zero impossível, é um zero teórico, tá? Não ocorre. Essa consciência condutora certamente a ele preexistente e sobrevivente ao si eterno, o espírito imortal, tá? Então essa consciência condutora que Einstein enxergou, né, ela sobrevive ao corpo, né, e é o si eterno, certo? É
a parte de nós que tem vida eterna. Tá? Começou com a sua criação e amadurece, desenvolve. Tá? E esse ser, né, os valores que lhe jazem interiormente, esses valores é justamente o Deus em nós, porque nós sabemos que dentro de nós existem valores que são descritos no Livro dos Espíritos, né, onde podemos encontrar essa consciência viva de Deus. Né? E aí os Espíritos respondem para a gente, a consciência de Deus está escrita no interior de cada um de vocês. Tá? Então, o que significa isso? Porque a gente está falando, porque a Joana de Ângeles, ela é seguidora, né, do Livro dos Espíritos. Então, tudo que ela fala, por mais que seja um linguajar, uma abordagem um pouco diferenciada, porque ela vai falar das questões psicológicas, da vida espiritual e da vida encarnada, obviamente, né, é para nós que ela está escrevendo, os encarnados, ela fala em absoluta concordância com a doutrina espírita, com o Livro dos Espíritos, com as obras de Allan Kardec, tá bom? Consequentemente, o indivíduo humano é um grupamento de energias em diferentes níveis de vibração. Essa energia inteligente, na sua expressão original, como espírito, passa por condensação de moléculas, assim constituindo o corpo intermediário perispírito, que se encarrega de concentrar e congelar as partículas que se manifestam como um corpo somático. Tá? Nenhuma novidade, a gente estuda isso pra caramba, nas aulas de segunda-feira a gente sabe, né, fala muito do perispírito, da influência das manifestações do perispírito na formação do nosso corpo físico. Né? Muitos chamam o perispírito, em relação a essa função de formação do corpo físico, como como é que se chama? Nossa, eu estava com a palavra agora na cabeça aqui, na expressão na cabeça e fugiu. Fugiu. Perispírito ou modelo formador biológico. Pronto. Perispírito como modelo formador biológico e, obviamente, a gente entendendo que o corpo somático, o corpo biológico, o soma, o corpo físico existente que faz contato com os outros seres vivos, ele obedece às ordens do nosso modelo formador biológico, que é o nosso perispírito, em suas perfeições e defecções. Tá? Na gênese da energia permanente, da energia pensante, permanecem íncitos os instintos primários decorrentes das remotas experiências que se exteriorizam, quando na área da razão, como impulsos, tendências, fixações automatistas e perturbadoras, necessitando de canalização disciplinadora, de modo a torná-los sentimentos que o raciocínio conduzirá sem danos nem perturbações. Tá? A Joana, ela é conhecida por um fraseado um pouco difícil, com palavras muito bem colocadas, as palavras de pouco uso cotidiano, então às vezes se torna um pouquinho difícil a leitura, mas, segundo o próprio Divaldo, isso é orientação da própria Joana, tá? Para que nós sejamos estimulados a, 1, prestar atenção, 2, a pesquisa. Tá? Então, na gênese da energia pensante, ou seja, na gênese daquele, né, que pensa em nós, permanece o quê? Os instintos primários decorrentes das remotas experiências. Todos nós sabemos que nós, enquanto espíritos, né, enquanto espíritos humanos, nós tivemos um momento em que éramos espíritos muito primários, certo? Com conhecimento, percepções e consciência muito primária. Nossa racionalidade era muito primária. Tá? Mas esse ser que já é primário, que existiu, ele não deixou de existir. Tá? Ele existe dentro de nós, ele só vai aos pouquinhos sendo domesticado, domado, vamos dizer assim. Né? E é o que ela está falando aqui, ó. Experiências remotas que se exteriorizam quando, na área da razão, como impulsos. Tá? Então, por exemplo, a gente está lá numa fila. Hoje, né, vou dar um exemplo meu hoje, eu estava numa fila no caixa, não estava na fila não, estava no caixa, aí a dona lá no caixa que estava passando as compras,
eu estava ensacando as coisas, né? E ela pegava, assim, passando com muita rapidez, muito mais rápido do que eu estava conseguindo ensacar e organizar no carrinho, e aí as coisas estavam acumulando, e ela jogando as compras para cima de mim, né? E aí, obviamente, eu fui tomado de quê? De raiva, uma emoção básica, porque eu estava ali, né, tentando organizar e a dona jogando as coisas para cima de mim com a pressa de acabar, e não ia acabar, porque para acabar eu tinha que organizar as coisas no carrinho, ela não ia conseguir passar para o próximo cliente, não é verdade? E então, essas emoções básicas, né, elas afloram é, com maior facilidade e elas são frutos justamente das nossas remotas experiências e servem, são muito úteis no nosso dia a dia como fatores de preservação e de autodesenvolvimento, tá bom? Tendências, fixações automatistas e perturbadoras, necessidade de canalização disciplinadora, tudo isso faz parte. Então, o que acontece? Eu fiquei com, né, uma raivinha ali da senhora, mas eu fiz o quê? Eu pratiquei justamente essa canalização disciplinadora. Eu não dei um grito com a mulher, falei, pô, dona, para de jogar as coisas sobre mim, mal educado, não sei o quê, pelo amor de Deus, né? Ou então pior, ainda xingando a pobre coitada ali, que estava só da forma dela, né? Tentando ser bem eficiente e bem rápida, mas me causando incômodo, tá? Então, fixações automatistas, perturbadores, necessitando canalização disciplinadora. É para isso que a gente medita também, para a gente aprender a canalizar nossos pensamentos, priorizando o que é necessário naquele momento, tá? De modo a torná-los sentimentos que o raciocínio conduzirá sem danos nem perturbações, tá? Quando eu conseguir fazer esse raciocínio que é conduzido sem danos nem perturbações, eu já aviso para vocês, tá bom? Porque ainda está difícil. O meu raciocínio ainda causa bastante perturbação. Eu estava falando mais cedo que, né, nessa onda de coronavírus, a gente em casa toma todos os cuidados, né? Tem maior zelo pela arrumação, tudo direitinho, tudo limpinho, né? E aí tem tudo a ver com a nossa lida, né, com os outros seres humanos, né? E toda aquela limpeza desmorona quando a gente sai na rua e começa a se relacionar com as pessoas, porque a gente vai lidar com pessoas que, assim, umas não têm a mínima percepção do risco que ela está se colocando e potencialmente nos colocando também. Outras não têm a mínima ideia dos padrões mínimos de higiene necessários nesse momento. Outras não estão nem aí, né? E a gente todo, né, preocupado, cheio de cuidados. A gente chega na rua, nossa, é uma dificuldade de colocar em prática todas aquelas teorias, todas as nossas dificuldades, né, tudo aquilo que a gente vem treinando dentro de casa no isolamento social para fazer em termos de conduta para a gente não se infectar, na verdade. E a gente sai na rua e aí a pessoa pega o cartão na minha mão, toca na minha mão, pega um dinheiro, me dá. Só faltou espirrar em cima do dinheiro, tossir, assoar o nariz com o dinheiro e me dá. Mas aí, difícil essa vida de relação em momento do coronavírus. Vamos lá, continuando. Muitas vezes, o ser em crescimento interior sofre os efeitos das energias abundantes de que é objeto e faz um quadro de congestão, responsável por vários distúrbios de comportamento, como de natureza orgânica, transformando-os em campos enfermiços que poderiam ser evitados. Tá? Então, muitas vezes, nós, em crescimento exterior, nós fazemos o quê? A concentração, né? A congestão de energias, e essas energias podem complicar-nos tanto organicamente quanto mentalmente, né? Psiquicamente. Nós acabamos criando campos doentios dentro de nós, tá bom? Isso tudo por quê? Pela dificuldade na coordenação, canalização, disciplina dos nossos pensamentos, tá? De tantos e tantos pensamentos, frutos de tantas e tantas informações que a gente recebe, e aí a gente vai causando congestão dentro da gente. Quantas pessoas, eu me incluo, tá? Meio que travaram na primeira vez depois do isolamento e aí tantas medidas de segurança e dá uma travadinha, dá um pavorzinho quando a gente está na rua e entra em contato com aquela confusão toda, né? Aconteceu comigo, né? Tomara que não tenha acontecido com vocês, mas eu acho que é bem provável que tenha acontecido também, a gente dar aquela travada, né? Por causa dessa congestão. A congestão das nossas informações frente ao mundo de fato, tá? Noutras circunstâncias, as energias não eliminadas corretamente e mantidas sob pressão expressam-se como inibição, igualmente geratriz de outras patologias desassos cegadoras. Tá? Bom,
Então, assim, aí ela já está falando de coisas que a gente, né, a gente sente, percebe, etc., e não trabalha aquilo. Né, são mantidas, a pressão é mantida, a gente meio que coloca aquela pressão para dentro da gente e mantém aquilo porque a gente não desabafa, a gente não consegue falar. Por exemplo, eu aqui eu estou tentando me descomprimir um pouquinho, porque eu dentro ali do meu crivo social, eu não falei com a mulher que ela estava me incomodando. Segundo a Priscila, eu devia ter falado para ela para ir mais devagar, porque ela estava me incomodando, tacando as coisas em cima de mim, né? Eu até, de certa forma, concordei, devia ter encontrado uma forma educada, né? Para não, né? Também não desmerecer, nem magoar a pessoa, para expressar o meu descontentamento, né? Mas não fiz, né? Engoli, causei, obviamente, uma pressão interna, que eu estou agora tentando aliviar um pouquinho com vocês, tá bom? A gente pode aliviar sim, não é necessário na hora você reagir, não. A gente pode fazer isso de várias formas, né? Através da arte, da escrita, da conversa, enfim, da expressão criativa, né? As doenças, portanto, resultam do uso inadequado das energias, da inconsciência do ser em relação à vida e à sua finalidade. Então, vocês viram que interessante? Então, a consciência, né? A nossa consciência, ou seja, a gente tomar consciência, ciência, a gente aprender, né? Ser ciente, consciente do nosso ser, né? E da nossa vida, e a que ela se destina, qual a sua finalidade, tá? Faz com que nós, aos pouquinhos, comecemos a processar melhor as energias, causando em nós menos doença, menos enfermidade, tá bom? À medida que evolui, descobre as possibilidades imensas que tem ao alcance através da vontade bem direcionada, tornando-se capaz de liberar-se da congestão ou da inibição. O despertar do si enseja a compreensão da necessidade de transmutar as energias, encaminhando-as em de uma para a outra área e utilizando-as de uma forma profícua, único recurso para o gozo da saúde. Só para a gente compreender esse si que ela está falando, tá? O despertar do si enseja a compreensão, e a gente vai ouvir esse si várias vezes. O si é a tradução de self ou selbst em alemão, que era o termo utilizado pelo Jung para descrever o nosso ser mais profundo, tá? Então esse ser mais profundo, ele é mais profundo do que o nosso ego, é mais profundo do que a nossa personalidade atual, é mais profundo do que o Mauro, tá? O Mauro é a minha personalidade que emula o meu ego, né, na atualidade, certo? O meu si, ele é mais profundo do que isso, tá? E, obviamente, um si bem trabalhado, a compreensão de que ele existe, ele vai permear as atitudes do meu ego, da minha persona. Por exemplo, o meu si mais profundo filtrou, né, aquela raivinha que eu estava tendo da senhora, né, e deu ao meu ego um comportamento que ele achou mais adequado naquele momento. Entenderam? Mas quem estava se sentindo insultado não era o si, era o ego. Minha estrutura mais superficializada da minha consciência. Entenderam? Pois é, né? Não era a minha matéria, né? O meu ser corpóreo que estava irritado, não era o meu ser perispiritual que estava irritado, e sim o meu ser espiritual e eterno. Mas qual parte desse ser? A parte do ego, a parte do meu eu pessoal que estava se sentindo nesse momento aviltado por aquilo. Mas aí o meu self, o meu si, o meu eu mais profundo, o meu eu espiritual, né, ele sobrepôs a vontade do ego de chegar e dar né, que poderia, né, fazer isso. Pô, senhora, você não está vendo que eu estou arrumando aqui? Tenha calma, faça mais devagar, né? Poderia ter dado uma bronca ali, causar uma descompostura para todo mundo, né? Mas o meu si, esse eu mais profundo, preferiu a moderação. Estão entendendo? Estou usando esse exemplo que eu passei hoje para ilustrar essa diferenciação das instâncias mais profundas do nosso ser. Tá? Então, utilizando, a gente, na compreensão, né, então ela fala assim, o despertar do si enseja a compreensão da necessidade de transmutar energias
que foi o que eu fiz, né? O ego queria ir lá e gritar com a mulher. O meu si já impunha uma necessidade de transmudar essa energia, transformar essa energia. Eu saí de lá, dei até uma boa tarde para ela, um obrigado e uma boa tarde, né? Só que a Priscila que me conhece falou assim, caraca, cara, o que foi? Eu falei, poxa, a mulher tava atacando um negócio em cima de mim, né? Ela, pô, mas por que você não falou com ela? Eu falei, não, melhor não, né? Porque eu tava, né? É, eram muitos incômodos, porque eu estava no mercado, né? O mercado está cheirando muito forte a desinfetante, detergente, enfim, essas coisas, então já incomoda um pouquinho a minha respiração, estava me congestionando, eu estava com enxaqueca, dor de cabeça, é, e a mulher tacando as coisas em cima de mim, tem muita coisa acontecendo, né? E naquela coisa, toda aquela coisa acontecendo, eu fiz a opção pela serenidade, eu fiz a opção por o não confronto, entendeu? É uma opção, tá? Superior, inferior, é uma opção. Eu não sei nem se foi superior, né? Segundo a Priscila, não, porque eu levei uma maguinha para casa, entendeu? Mas eu sou da crença que a gente pode se liberar dessas mágoas de uma forma, de outra forma, por exemplo, aqui conversando, tá? De certo modo, elas decorrem dos imperativos da lei de causa e efeito, que inscreve nos seres o que se lhes faz necessário para a evolução, seja através dos camartelos do sofrimento ou mediante os impulsos santificados do amor. A transformação moral desse sentimento é fator preponderante para converter um instinto primitivo em força produtora de novas energias, em vez de fomentar os distúrbios da congestão e da inibição. Quando o indivíduo, dominado pelos impulsos dos impulsos da violência, sob rude controle, em tensão contínua, inteiriça os músculos antagônicos, exigindo-lhe demasiada elasticidade, gera atrito das articulações ósseas e, às vezes dando origem a várias expressões artríticas, especialmente as de natureza reumatoide. Então, isso é uma coisa que a gente sabe na psicossomática, que a doença artrite reumatoide, né, ela é particular de indivíduos que têm muito impulso para a violência, que são muito biliosos, né, como ela vai falar daqui a pouco. Biliosa é aquela pessoa que tem muita amarga, né, que a bile é amarga, né? Então, são pessoas violentas, são rudes, têm baixo controle da sua tensão, vivem em tensão contínua, né? Vivem potencialmente irritados, né? Sempre com os músculos muito contraídos, tudo muito rígido, certo? Essas pessoas vão enrijecendo as suas articulações, tá? E isso é uma causa psicossomática possível da artrite reumatoide, tá? Padrões muito duros, entendeu? Então a gente vai aprendendo aqui uma coisa que é muito importante, que eu falo muito nos nossos estudos, que é a psicossomática, são as razões psíquicas das nossas mazelas somáticas do corpo, tá? Os livros estavam aqui em cima e agora eles estão aqui embaixo. Esses livros todos aqui embaixo, ó, tudo isso aqui, tá? Trata justamente da representatividade psíquica do nosso corpo, tá? Psicossomática. Vamos lá, continuando. Conduzir bem essa força é um recurso preventivo para doenças degenerativas, portanto, evitáveis, tá? Então, aquela coisa que fala assim, doenças crônico-degenerativas. Elas são crônicas porque a gente não está conduzindo bem os nossos recursos, as nossas forças, e está cronificando o desalinho, entenderam? Então, as doenças só se tornam crônicas e degenerativas quando nós, cronicamente, mantemos determinado tipo de comportamento que está atuando na lei de causa e efeito, como causa, né, daqueles efeitos no corpo. Entenderam? Então, vou repetir. Vou até frisar aqui porque essa frase é muito importante. Conduzir bem essas forças, tá? Essas forças internas, né? Que existem dentro de nós, esses impulsos de violência, isso existe dentro de todo mundo, tá? Isso não é o santo, não tem? Tem, mas aí o santo ele consegue contornar e direcionar muito bem os seus sentimentos. Conduzir bem essa força é um recurso preventivo para doenças degenerativas, portanto, evitáveis, tá? E aí, exemplos de doenças degenerativas, a artrite reumatoide, a hipertensão arterial, o diabetes, não é verdade?
São doenças chamadas degenerativas, porque vão degenerando o corpo físico aos pouquinhos, tá? E o que seria o crônico, né? O crônico materialista é porque ela perdura, né? Não tem jeito. E o crônico espiritualista é porque nós cronicamente mantemos padrões mentais que alimentam no sistema de causa e efeito, cumprindo a lei de causa e efeito, aquela alteração, aquele desequilíbrio nas nossas células gerando doença, tá bom? Por outro lado, os núcleos vitais, os chakras, os nossos centros de força, né? Abaixo do diafragma, tá? Que não tem as energias transmutadas para a região superior a fim de serem sublimadas, especialmente na zona sacral, conduzem a doenças do aparelho urinário e genésico, com agravantes no que diz respeito aos relacionamentos sexuais, né? Então ela está falando aqui de outro tipo de doença, né? Os núcleos vitais, os chakras abaixo do diafragma. Então, do diafragma para baixo a gente tem vários chakras que lidam com as nossas energias mais densas, tá? Que não tem as energias transmutadas, ou seja, a gente não pega essa energia mais densa e transforma em energias superiores, nos nossos chakras superiores, tá? A fim de serem sublimadas, especialmente na zona sacral, tá? Que é lá o nosso chakra básico, que se chama, produzindo doenças no aparelho urinário e no aparelho genésico. Tá? O aparelho genésico é o nosso aparelho, ali a gente chama de aparelho genito-urinário. Né? Urinário, a parte da função urinária, e o genésico, a parte da função reprodutiva. Então, nossos órgãos do aparelho reprodutor que dividem função com o aparelho urinário, tá bom? Com agravantes no que diz respeito aos relacionamentos sexuais. Continuando. Nada se deve perder no organismo. Todas as energias poderão ser canalizadas sob o comando da mente desperta. Tá? Então, quem é que canaliza, melhor aproveita, transmuta as energias? A nossa mente, você está aqui, só aqui, nossa mente desperta. Tá? Então, ela é a responsável pela canalização das nossas energias e o melhor aproveitamento dela. Continuando. O eu superior, ou o si, né, para a sua responsabilidade criativa e expressão divina, que demonstra sua origem. O eu consciente, mediante o exercício constante, deve comunicar-se com todas as células que lhe constituem o invólucro material, à semelhança do que faz quando lhe atende alguma parte ou órgão que necessita de tratamento. Considere-se um corte que dilacere um membro. Pode ser deixado de lado para refazer-se ou receber curativo imediato para a reparação dos tecidos e capilares. Da mesma forma, a consciência, o si, deve atender à energia das suas diferentes manifestações, rarefeita ou condensada, interferindo com amor e dando-lhe ordens equilibradas para a sua sublimação. A doença resultante do choque entre a mente e o comportamento, o psíquico e o físico, que interagem somatizando as interferências. A doença resulta do choque entre a mente e o comportamento, o psíquico e o físico, que interagem somatizando as interferências. Diante de ocorrências viciosas, de acidentes morais e emocionais, cumpre-se-lhe faça um exame circunstanciado, passando-se a conversação com o despertamento afetado, despertando-lhe as potências e liberando-as para o preenchimento das finalidades da vida, a que todas as coisas estão submetidas e se destinam. Conversar terna e bondosamente com as imperfeições morais, alterando-lhes o curso, busca penetrar no intrincado meandro dos conjuntos celulares e, envolvendo-nos em vibrações de amor, estimular os órgãos com deficiência de funcionamento ou perturbação enfermiça a que voltem à normalidade. São métodos de comando da energia espiritual do eu superior,
interferindo nas complexidades da forma mantenedora do perispírito e da matéria, alterando-lhe para melhor a movimentação. Tá? Vou dar um exemplo. Vocês sabem, quem não sabe eu estou falando, tá? Eu tenho feito lives contínuas no Instagram falando sobre o coronavírus do ponto de vista médico, ajudando a elucidar, né, e esclarecer as pessoas de forma simples e direta das questões que envolvem aí um monte de fake news, um monte de boatos, um monte de coisas que você recebe por aí, ensinando as pessoas a fazer higiene, ensinando pessoas, né, que o álcool gel é totalmente desnecessário no nosso dia a dia, na nossa casa, sempre que a gente tem água e sabão para lavar as mãos, tá? Tenho conversado bastante, né? E uma das coisas que eu tenho conversado muito é em relação ao medo, tá? Então eu viro e falo assim, gente, é normal ter medo. O medo faz parte do nosso ser que quer se preservar, tá? E quando a gente tem um medo e o medo está descontrolado, o que acontece? Nós começamos a tremer, taquicardia, né? A gente entra num sistema de sobrevivência que se chama, em medicina, sistema de luta ou fuga. Começamos a produzir adrenalina, a adrenalina libera cortisol, a gente tem bloqueio de outros hormônios, tá? Para que nós possamos direcionar toda a nossa energia para lutar ou correr, ou fugir, tá? E isso dispara o nosso coração, deixa a gente suando, a gente fica arrepiado, tem um monte de coisa que acontece, tá? Então, isso tudo é a somatização do medo, certo? E o que eu tenho falado para as pessoas? Gente, tira o seu medo da cabeça e pega ele assim e acolhe ele, conversa. Oi, medinho, vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo? Eu sei que você quer me ajudar, você quer me proteger, mas me conta aí, o que está acontecendo? Qual é o motivo do medo? O que você está imaginando que vai acontecer? Né? Ou seja, acolhe bondosamente, né, esse ser que é seu, que é inerente à sua existência, o medo, e que só quer se proteger, e pergunta para ele o que é conversa, né? É isso que ele falou, conversar, ela falou, desculpa, conversar terno e bondosamente, tá aqui, ó, conversar terno e bondosamente com as imperfeições morais, né? Alterando-lhe o curso, tá? No caso aqui ela está falando de perfeições morais, eu estou falando de coisa, não estou falando nem ainda de moralidade, eu estou falando de coisa mais básica, né? De emoções primárias, o medo, tá bom? Buscar penetrar no intrincado meandro dos conjuntos celulares e envolvê-lo em vibrações de amor, tá? Então, a gente falar, né, calmamente com o nosso medo, com certeza vai fazer com que a gente diminua os nossos batimentos cardíacos, por exemplo, a gente se acalma, tá? No sentido inverso, a conduta desregrada, os pensamentos violentos, as forças descompensadas do instinto produzirão congestão e inibição das energias, dão curso aos atentados de violência, de depressão, de obsessão compulsiva, de degeneração dos tecidos e órgãos que lhe sofrem a corrente contínua deletéria. A conscientização do ser leva-o a um conhecimento profundo das possibilidades criativas e realizadoras, que trabalham pelo seu e pelo bem da sociedade onde se encontra. O tropismo da divina luz atrai a criatura que às vezes se esconde nas sombras da inconsciência, ignorância de si, permanecendo nas faixas inferiores da evolução. No entanto, a força do progresso é lei da vida, e assim, pelo desgaste que produz o sofrimento, surge o despertar entre a atração poderosa da plenitude, surge o despertar. Então, a atração poderosa da plenitude arrasta o ser humano na direção da sua destinação final, a perfeição. Então, vocês vejam, começa assim, o tropismo da divina luz. O que é tropismo? É afinidade, direcionamento. A gente viu o tropismo lá no estudo das obras de André Luiz, quando eles, né, o André Luiz e o mentor, eles foram atraídos por uma oração. Eles foram atraídos, assim, eles foram atraídos por uma força irresistível, assim que eles descrevem, né? A força irresistível de uma oração. Então, esse tropismo é justamente essa atração. Então, todos nós temos esse tropismo, temos essa atração, tá? Inconsciente, né, dentro de cada um de nós, para a divina luz, tá bom?
Alguns já demonstram isso em comportamento com uma facilidade, outros ainda não, ainda têm muita dificuldade e resistem muito a essa atração que é inevitável, tá? Então atrai a criatura que às vezes se esconde nas sombras da inconsciência. Então aquela pessoa que sente essa atração, mas prefere certas comodidades, ela esquece desse tropismo e mantém um estado conveniente de ignorância de si mesmo, permanecendo nas faixas inferiores da evolução. Tá? No entanto, o processo, né, o progresso é uma lei da vida, então o progresso ele vai acontecer. Tá? É disso que ela está falando. Pelo desgaste que produz o sofrimento, e assim pelo desgaste que produz o sofrimento, surge o despertar. Então, nessas pessoas que durante muito tempo preferem permanecer nas áreas de sombra, nas áreas de ignorância de si mesmo, aproveitando ali os benefícios, né, dessas questões, né, achando que aquilo ali o não enfrentamento é a melhor coisa, o melhor lugar a se viver, né, surge o despertar, né, produzido pelo desgaste que o sofrimento causa, tá? Então a atração poderosa da plenitude, né, que é justamente esse destino inevitável que todos nós estamos rumando para, né, arrasta o ser humano na direção do destino fatal, à perfeição. Entenderam? Então essa é a tecla SAP desse parágrafo, que é um parágrafo bem legal, tá? É só a gente entender o que ela está falando. Procrastinar, né, o fenômeno da conscientização tem limite. Procrastinar é você ficar retardando, arranjando desculpas para não começar a mudar, tá bom? Então, procrastinar o fenômeno da conscientização tem limite. Porque, na sua complexidade, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino. E hoje, ou mais tarde, liberta-se das injunções grosseiras que a limitam momentaneamente, sutilizando-se em ondas de amor que se espraiarão no oceano do amor de Deus. Entenderam? Então, a gente ficar procrastinando, ou seja, adiando o processo, tá? O fenômeno da conscientização, tem limite. Então, a procrastinação não vai ter limite. Por quê? Na sua complexidade, a energia que é vida constitui o psiquismo divino, tá? Então, essa energia que alimenta as nossas vidas, ela vem banhada do quê? Do psiquismo, da mente, do amor divino. Então nós estamos recebendo, por mais que nós estejamos trabalhando ativamente no adiamento do nosso progresso, a energia que nos nutre, ela constitui-se o psiquismo divino, ou seja, constitui-se a energia divina, constitui-se o pensamento divino que atua sobre nós, sobre essa energia de vital que nos é doada. Tá? E hoje ou mais tarde liberta-se das injunções grosseiras que a limitam momentaneamente, sutilizando-se em ondas de amor que se espraiarão no oceano do amor de Deus. Tá? E assim termina esse primeiro item do parágrafo, tá? do parágrafo do capítulo. Vamos lá ao nosso bate-papo, tá? Depois dessa primeira leitura, né? O primeiro contato aí com a forma didática da Joana. Espero que eu esteja conseguindo trazer aí uma certa claridade às palavras que às vezes eu sei que são um pouquinho difíceis, tá? Vamos lá. Deixa eu ver onde é que a gente começa aqui. A Alice, né, falou aqui, ó, no Kindle, né, no Amazon. O Kindle é um aplicativo que a gente pode baixar para o computador, para o celular, para o tablet, tá? A gente baixa o Kindle gratuitamente. Aí a gente se cadastra, né? Quem já tem cadastro na Amazon é só fazer o login, tá? Para poder ter acesso às leituras do Kindle. E aí você bota lá na procura Autodescobrimento de Valdo Franco, vai aparecer o livro, está custando R$ 12, viu? Não é tão impossível assim, na verdade. Eu lembro a época que esses livros custavam 45, 44,90, eram bem mais caros. Ah, Terezinha, tá. Boa noite, Mauro. Boa noite, Terezinha. Tudo bem? Vamos lá. A notificação desse estudo, Terezinha, ela tá através da Rede Espírita
a Rede Amigo Espírita, tá bom? Porque a gente está transmitindo através da Rede Amigo Espírita. A Mônica está falando assim, o si eterno, não consegui compreender. Estou vendo que o estudo será pauleira, mas é isso aí, mãos à obra. Então, o si eterno, eu expliquei, não sei se depois da explicação você conseguiu entender, Mônica. Me fala aí, se você não conseguiu entender, eu falo de novo, tá bom? Porque você falou do si eterno, aí eu fiz uma explicação, né, sobre do que se trata esse si, né? Ah, que é a nossa consciência profunda, tá? A Marinal está falando assim, estou lembrando de um caso que o Chico contava, que abriram o corpo para ver se via a alma. O Chico disse, depois da gaiola aberta, como vai encontrar o passarinho? Muito legal. Muito bom. A gaiola já estava aberta. A gaiola que ele se referia é a vida, né? Que a vida já tinha se extinguido naquele corpo, e aí a gaiola na verdade o que abriu a gaiola não foi o corte do corpo, né? Mas se você pegar um corpo vivo e cortar no meio para achar a alma, sadicamente, vamos dizer assim, né? Não duvido que isso tenha acontecido, tá? Abriu a gaiola, ou seja, abriu, né, o que sustentava a vida, o passarinho foge, o passarinho é a alma, né? Muito legal, gostei, achei fofinha essa frase, Marinal. O Chico era muito fofinho, né? Uma simplicidade muito legal. A didática dele era muito simples e profunda ao mesmo tempo também. A Luísa está falando assim, eu não ia brigar, mas largava as compras e iria para outro mercado. Ai não, já estava no mercado há um tempo, vou me expor nessa situação, tá, vou me expor em outro mercado? Não, deixa quieto, tá? Vamos lá. A Marinal falou assim, eu era a primeira na fila para entrar no banco, mas tinha que manter uma certa distância da entrada do banco. Uma senhora entrando, eu disse, senhora, a fila é lá atrás. Ela me disse... O que ela te disse, Marinal? Cadê? Ficou no suspense? Ela... Cadê? Caraca, Marinal... eu sou idosa e eu disse, eu também. Eu também sou. Ela ficou chateada comigo. Pois é difícil, assim, é difícil porque as pessoas vivem num mundo próprio, né? Então ela estava entrando lá no direito dela, que ela era idosa, e nem viu o seu direito também de idosa que estava ali na fila aguardando, não é verdade? É muito difícil, né? As pessoas vivem nessa miopia, que enxergam só aqui, ó, pertinho, e tem as piores, né? Que só enxergam o que está ao redor dela ali e não enxergam os outros. Isso é difícil, a gente tem que ter muita paciência, tá? O Daniel está falando assim, Mauro, conforme a Joana diz das patologias sociais, um profissional de alta estirpe não pode se considerar isento do transtorno que mostra, mas não coíbe uma conivência dos parceiros estando sujeito. Ih, não entendi, Daniel. Peraí. Mauro, conforme Joana diz das patologias sociais, um profissional, a gente ainda não falou de patologia social, tá? Acho que você está só tentando extrapolar o que a Joana disse. Um profissional de alta estirpe, não sei como é que você constitua um profissional de alta estirpe, se é de autoconhecimento intelectual ou se é de alta distribuição, divisão de tarefas e de conhecimento, ou se é um profissional líder, servidor, que ajuda as pessoas a crescerem sob a supervisão dele. Eu não sei o que você considera um profissional de autismo. Não pode se considerar isento do transtorno que mostra. Depende. Será que ele tem fuga existencial? Porque se você tem um profissional de alto estirpe material, vamos dizer assim, né, dentro da materialidade, e está cheio de hipertensão, com certeza ele tem um transtorno ali, né, da personalidade dele que está se transformando em hipertensão, tá? Mas não coíbe com conivência dos parceiros, estando sujeito. Assim, o profissional de auto-chip, quando ele tem funcionários, ele sempre vai ter um monte de puxa-saco, tá? Então as pessoas vão ali dizer que ele é maravilhoso, que é aquilo mesmo, que ele tem que continuar assim, e ninguém faz uma crítica construtiva, né? Pois é. Por medo. Né? Isso é bem estudado, é chamada a solidão da liderança, porque todo o líder, ele se sente
acaba se sentindo solitário porque as pessoas têm medo de chegar para ele e conversar de pessoa para pessoa, sabe? Pô, cara, você não acha que deveria melhor fazer dessa forma? E a pessoa vai se isolando, ficando solitária, 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 dentro do que ela, né, enfim, dentro do que ela mesma criou para ela, tá? Aquela estrutura rígida que ela não, né, não pode demonstrar fraqueza e as pessoas vão naturalmente se afastando. A Mônica tá falando, preciso comprar o livro. Todos nós precisamos, até para ajudar a instituição, né, do Divaldo. Por favor, compre um livro, tá? O Daniel falou assim, alguém próximo que não consegue dizer dizer das coisas espirituais, falando sempre mais do seu mundo de posse e poder, seria um desafio ajudarmos a reformular isso nele, como uma desobsessão. Então, se torna difícil quando a gente não quer baixar do nosso nível de conhecimento para entrar, para falar no nível de conhecimento que ele tem, no nível de consciência que ele já adquire. Entendeu, Daniel? Então, nós temos que ter muita flexibilidade e muita criatividade para descermos de onde a gente já está, da percepção que a gente já tem, prestar atenção se nós não estamos usando a percepção que já temos de forma preconceituosa, isso antes de mais nada, tá? Para não colocar as pessoas mais para baixo ainda, certo? E utilizar de forma criativa do que já conseguimos compreender do mundo, né, para ajudar aquela pessoa. Você sabe que eu sou médico, Daniel, e você sabe que enquanto médico tem uma as pessoas vêm com mazelas, com desequilíbrios orgânicos, né, se a gente olhar de uma forma mais profunda, a gente vai perceber que aquele desequilíbrio orgânico é fruto de um desequilíbrio mais profundo, tá? E aí, Daniel, eu não posso chegar para a pessoa e falar assim, porque eu sou espírita e isso daí é tal coisa, está desequilibrando seu chakra tal, porque tal, tal, tal. Não, eu não posso falar isso. Então eu tenho que usar da criatividade para poder acessar o conhecimento que aquela pessoa já tem, acessar o nível de conhecimento, o tato que aquela pessoa já consegue, né? Aquilo que a pessoa já consegue visualizar, né? Fazer com que ela aproveite ao máximo o que ela já consegue ver, certo? Senão, Jesus não teria chamado o Tomé para apóstolo, não é verdade? Não é o Tomé que é o ver para crer? Né? E o Jesus estava falando de coisas muito profundas, muitas delas ainda inacessíveis e invisíveis para o homem comum. Jesus não teria falado, não, Tomé, venha, seja meu apóstolo, me segue. Não, porque o Tomé queria ver ali o físico materializado para acreditar, não é verdade? E Jesus não fez pouco caso dele, pelo contrário, chamou ele para ser apóstolo. Por quê? Porque Jesus entendia que se ele, que era um ver para crer, entendesse, né, ele poderia com muito mais facilidade passar para outras pessoas que viviam nessa mesma instância do ver para crer, tá bom? A Mônica falou, sim, começando a compreender, mas não posso dizer que entendi. Nem eu, né? Como é que a gente vai dizer que a gente conseguiu entender o nosso ser eterno, né? Se a gente nem entende o que é eternidade, a gente está aqui com medo de morrer de coronavírus, não é verdade? Então, entendeu, Mônica? A compreensão é contínua e esse ser é um ser infinito, porque ele é eterno, sabe? Então, quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento, mais tem por conhecer. Então, conhecer o si eterno é um exercício, diria assim, que para sempre, porque se a gente conhece todo o ser eterno, a gente passa a conhecer a criação, né? Será que a gente vai chegar em algum momento que a gente vai se conhecer tanto que a gente vai conhecer a criação? A gente vai ter a percepção de Deus e o que é Deus? Olha, muita estrada, tá? A Marina falou que o si dela falou moderado com a idosa. Aí ela continua. Desde que aprendi com a doutrina que a irritação adoece nossas células, evito me irritar para não ficar doente. É isso mesmo. A gente tem que evitar se irritar, processando a informação, processando essa energia de uma forma mais sadia, mais saudável, tá bom? Aí. Boa noite ao pessoal que entrou um pouquinho mais tarde. Sejam todos bem-vindos, tá bom?
A Marinalva está falando assim, Mauro, acho que as pessoas têm medo de morrer. Como sei que não irei morrer, fico tranquila com o coronavírus. Pois é, né? Mas assim, o medo de morrer é inerente, inclusive, às pessoas que sabem que a morte é só física. Veja aí o exemplo do Chico Xavier. Né? Por quê? Porque faz parte do nosso instinto atávico de preservação. Falei super difícil agora, mas faz parte do instinto de preservação que preexiste essa existência, ou seja, ele já existe desde o nosso ser mais simples, mais primário, que ele não queria morrer. Ele queria se preservar, entenderam? Então, o medo de morrer é algo normal, tá? Só que a gente trabalha isso sabendo que a vida continua, tá? Sabendo que nada acaba aqui, que as coisas vão continuar, certo? Ah, Tem muitas pessoas que não têm medo da morte em si, porque sabe que a vida continua. Tem medo da passagem, né? Será que vai doer? Será que vai ser ruim? Será que eu vou ficar preso no meu corpo? Será que eu vou ver meu corpo decompondo? Será que eu vou sair do meu corpo e vou ser atacado por um monte de obsessores? E isso, né, diante do que a gente vai aprendendo, vai começar a dar um medinho, né? Ah, a Mônica falou que tinha escrito a dificuldade de compreensão do ser eterno antes de eu ter da minha explicação, então tá tudo certinho. A Mariana falou assim, eu tenho um depoimento muito legal que aconteceu comigo, mas não vou conseguir resumir aqui. É sobre o pensamento positivo. Mauro, os nossos inimigos podem se aproveitar das nossas fragilidades que estamos passando? Sim, sim. Muito mais do que você até consegue perceber, porque o inimigo ele está dentro de você, o amigo está fora. Então, o inimigo é o inimigo, então está dentro do seu ego, inimigo, né? Dentro do ego, entendeu? Mas não está dentro do si. Existe um ser mais profundo, que não tem nada a ver com o seu ego, então o seu inimigo ele atua aprimorando a sua percepção de ego, ou seja, ele vai, como eu falei da senhorinha lá, né, a do caixa, ela estava atuando como minha inimiga, ela estava mostrando faceta do meu ego que precisa de um burilamento, entendeu? Vamos lá. A internet que ela assim começou e só voltou agora, verei depois, que pena. A Michelle falou assim, Mauro, eu gosto de ouvir você no Instagram, seja pela companhia ou pela confiança das informações que você passa. Ai, que bom, fico feliz, Michelle, pelo seu depoimento. Meu nome lá é Mikarumis, porque minha página é uma loja. Ah, tá, entendi. Então, quando eu virar Mika, vou entender que é Mika de Michelle. Tá bom. Ah, vamos lá. A Zenilda falando assim, a gente mesmo mudando as nossas vibrações estão sujeitas a alterações de comportamento. O que fazer? Autoconhecimento, autoburilamento, né? A gente vai aos pouquinhos racionalmente transformando o processamento das nossas emoções. A gente consegue direcionar e saber quando a gente vai usar a emoção, quando vai usar a força, quando é necessária a raiva, né? A raiva mesmo, agir com raiva, raiva, preservação, energia, né? E quando é necessário a gente pegar e transformar essa raiva num evento criativo, numa coisa mais construtiva, tá bom, Zenilda? Isso faz parte do nosso, dos deveres de aprendizado da nossa reencarnação, entendeu? A Rosé falou assim, no ano de 2017 passei por uma situação pontual que senti muita raiva. Para colocar aquela energia para fora, na época queimei vários papéis que diziam respeito àquela situação. É, Após queimar, me senti melhor, mais leve. Então, a gente pode concentrar, sim, essa energia que está muito além do nosso domínio naquele momento, em símbolos, em questões específicas, que a gente pode fazer, se livrar dela. Por isso que existe a visualização terapêutica, que é uma forma de utilizar a técnica meditativa para a gente, de certa forma, materializar a nossa problemática em alguma determinada coisa e conseguir, aos pouquinhos, ir eliminando aquilo da nossa existência, tá bom? Vamos dar uma passadinha no Facebook rapidinho, só para a gente ver
Só para a gente ver as participações por lá. Tá? Ver se tem alguma perguntinha no Facebook. Hum... Tá, deixa eu dar uma... Tem alguns comentários, depoimentos aqui no Facebook. Vamos lá, vamos dar um espaço aí pra galera do Facebook também. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu só... Pronto. Então, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho aqui. Tá, é aqui. Os gatos, a Horácia falou que os gatos dela se assustaram provavelmente com os latidos dos cachorros aqui. A Ana Paula falou assim, principalmente a compreensão que a luz repleta de energia positiva chega em todos os lares, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. A Ana Paula falou, foi ótima a explicação, eu tenho o livro e acompanhei a leitura nele. É muito bom quando a gente tem um livro que a gente consegue ir anotando do lado, né, coisas que às vezes a gente teve uma certa dificuldade de compreensão, e aí uma outra leitura, um outro ponto de vista ajuda, né? Ela fez uma risadinha, foge mesmo, não lembro de que parte se trata. Aí entra o treinamento da respiração, que você fez ainda há pouco. Sim, sim. Ah, sim, o pensamento que foge. Sim, sim. Tá? Por isso que o treinamento da respiração, que serve para a gente voltar para o foco interior, funciona muito bem. Tá? Para a gente manter manter as nossas emoções organizadinhas, né? A Luísa falou assim, nossa, eu sinto muita coisa e muitas vezes saio do meu autocontrole, né? É porque aí é justamente isso que a gente vai aprender ao longo do livro, que a palavra-chave não é autocontrole, mas sim autoestima, tá? Estimar o que você tem de potência dentro de você, certo? E trazer isso para perto, como o exemplo que eu dei do medo, entendeu? Então a gente, pô, tô com raiva. Em vez de eu extravasar essa raiva, pegar aquela energia, né, cuspir fogo, eu pego a raiva e falo assim, vem aqui, raivinha, por que você está com raiva? Poxa, você vai direcionar a sua raiva de toda, né? Será que é insatisfação? Será que é desconforto? Será que é tanta coisa, né? Será que você vai descontar isso na pobre senhorinha ali que está só tentando ser eficiente da forma que ela melhor conhece? Não, né? Vamos fazer diferente, vamos, né? Eu dei até boa tarde e obrigado para ela, entendeu? Ah, então a palavra certa não é autocontrole, sim autoamor, autoindulgência, autobenevolência, tá? Porque se a gente tentar controlar uma energia que é tão forte dentro de nós, essa energia vai, em algum momento ela vai vencer a gente. É como aquelas pessoas que tentam controlar a ansiedade com remédio e cada vez precisa de mais remédio. É a mesma coisa, tá bom? Silêncio foi a resposta. Boa noite a todos. Entendido. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma participaçãozinha do YouTube. Se não tiver, a gente vai encerrar o estudo de hoje por aqui. Só um segundo. A Alice está lembrando que hoje seria aniversário do Chico Xavier. Legal, legal. Não sabia não. Não sabia não. Muito legal. Legal mesmo. Vamos fazer a nossa prece para a gente poder encerrar. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos mentores e amigos espirituais que nos acompanham nesse momento, estamos aqui felizes por essa oportunidade de estarmos sentados para o estudo, para o aprendizado, para o nosso crescimento, envelhecimento do que é o nosso espírito eterno. Agradecidos nesse momento por termos percebido que, com o foco no estudo, criamos um silêncio interno e externo, tudo está mais calmo do que quando começamos. Gostaríamos, Senhor, tão somente que nos ajudasse vibracionalmente para levarmos um pouco dessa calma para o resto dessa noite, para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que amamos, que possamos direcionar um pouco dessa calma para o nosso Brasil, nesse momento tão angustiado, para o mundo também passando por dificuldades, tantas mortes, Senhor.
tantos desencarnes, tanta necessidade de recuperação, de vida, de compreensão, tanta necessidade de recuperar a nossa humanidade, a nossa coletividade, tão enfraquecida pelo ego destruidor daquelas pessoas que focam a vida em si mesmo. Pedimos, Senhor, nesse momento, que possamos receber a sua luz, receber o seu encanto, a sua graça, para o melhor discernimento das nossas ideias, das situações e enfrentamentos que estão por vir para todos nós, na certeza de que nada acontece à toa, que Deus é universalmente bom e justo e que tudo está na medida do nosso entendimento, da nossa compreensão, do nosso autobrilhamento, do nosso amadurecimento espiritual. Que estamos, como a própria Joana disse, inexoravelmente gravitando, sendo atraídos pela divindade, pela fé de Jesus, pela fé de Deus em nós. Que possamos então dar por encerrada, com a permissão desses seres que nos acompanham, superiores, essa noite de estudos. Graças a Deus. Gente, muito obrigado pela permanência de vocês, muito obrigado pela ajuda, pela participação. Na semana que vem a gente continua nesse mesmo capítulo, tá? Num novo item chamado Interação Espírito e Matéria. Fiquem bem, uma boa reflexão a todos do estudo e uma boa noite. E bom final de semana para todo mundo, né? Amanhã é sexta.